E lá no Fluminense, como ele tava, né? Acho que já tava com 34, eu acho, pra 35, não me lembro, mas tava com essa idade. O Renato fazia um esquema pra todo mundo marcar, pra ele sempre ficar ali só pra finalizar e fazer os gols, entendeu? Coisa que a gente não vê hoje, né? Fábio, o que você aprendeu com o Romário? Eu aprendi com o Romário? Ilan, na verdade, eu aprendi assim dentro do campo, né? A me colocar mais, a me posicionar mais, né, dentro da área, né? Ele era um cara que me dava muito conselho também. Ele falava pra mim assim, quando a gente tava no vestiário, ele falou, Fábio, vai pra cima dos caras. Porque, poxa, eu driblando 2 ou 3, porque era muito driblador, né, naquela época, né? Eu driblando 2 ou 3, ele praticamente ia ficar sozinho, sem marcador, pô. Então ele falava isso pra mim, vai pra cima. Eu vi o que a gente fez contra o Botafogo no Maracanã. Lembra desse episódio, acho que vocês já escutaram também. Que ele não concentrou, né? E esse dia ele chegou da praia, pô, né? E aí, se limpando, entrou no vestiário, se arrumou e tal, e a gente foi pro jogo. E aí o jogo acabou 0-0. Aí quando eu voltei pro segundo tempo, sofri um pênalti, ele fez um gol. Esse jogo ele fez 3 gols, cara. Chegou de 5-1. Contra quem? Contra o Botafogo no Maracanã. Jogou no, pô... Aí eu olhava, aí depois acabou o jogo, assim, aí eu fazendo, né, banheira de gelo, que eu fazendo aquela pra recuperar mais rápido, né? Aí ele olhou pra mim e falou assim, eu te falei pra tu fazer isso, vai pra cima, pô. E assim, é isso que me incentivava, entendeu? Na época, cara. Tu vê um cara daquele porte, assim, de ser campeão do mundo, ter uma referência, e você é um garoto de 20 anos que saiu de Manaus com um sonho. Jamais imaginar que ia estar do lado do Romário. E de outros atletas também, não tô falando só do Romário, mas de outros atletas também que eu vi na minha casa jogando na TV. É uma sensação, assim, única, entendeu, Ilan? De vez em quando você falava assim, pô, tem que me beliscar, Sim. eu tô jogando com esse... Quem são os outros que você tinha que se beliscar pra acreditar que tava ali? Não, o Roger, eu vi muito jogando o Roger, né? Rony, Magno Alves, pô. O Beto, pô, vi jogando no Flamengo. Os caras depois chegaram lá, o Valber também. O Valber viu no São Paulo jogando, cara, o zagueiro. Em 2004 foi o Ramon também, o meia. Então muitos atletas assim que eu vi assim que, poxa, eu tava perto ali já. Mas também não idolatrava muito, porque se eu tava ali, não, também porque eu conquistei também estar ali. Entendeu? Eu não ficava muito deslumbrado assim com eles não, entendeu? Mas eu aprendi muita coisa mesmo com esses atletas. Olha aqui, galera, obrigado a todo mundo que tá com a gente aqui chegando, o pessoal chegando forte agora aqui no nosso NetFlucast, aqui no canal do NetFlu. Chega fortalecendo, chega dando moral, se você puder deixar o like, não custa nada, clica aí embaixo, mande a sua mensagem. Tem algumas mensagens já aqui da galera. O Fábio tá dizendo o seguinte, eu fui a esse jogo, foi 5-0, diz ele, acho que foi contra o Botafogo esse, 3 do Romário. Sim, 3 do Romário, 5-0. Sheik do Flu tá dizendo o seguinte, Paulo Baia e Everaldo não chegam aos pés do Fábio Bala. Que isso? E aí, Fábio? Chegam ou não Paulo chegam? Baia e Everaldo? O que você acha? Eu acho que o Paulo Baia é uma característica diferente, né? Foi artilheiro dos campeonatos brasileiros aí, né? Uhum. O Everaldo é um pouco parecido, mas eu ainda tô um pouco mais à frente ainda, eu acho. Entendeu? Tua característica, pra quem não te viu jogar, qual era a tua característica? Como é que você se autodefine? Que o Paulo Baia falou que ele parece com o Mbappé. Você... O Mbappé? Ele falou, meu estilo é tipo o Mbappé. Sério? Teu estilo qual era, Fábio? Eu era muito... O meu 1 contra 1 era muito assim, era muito bom, entendeu? Eu era muito driblador, né, lá. Eu tinha muita explosão, pô, eu tinha muita velocidade, né? Então, como eu te falei, eu até me surpreendi de ter sido artilheiro do Carioca, do estadual, porque naquela época quem tava disputando artilheiro era o Petkovic, o Marcelinho e o Romário, pô. Eram 3 jogadores consagradíssimos, né? A gente viu jogar. E jogaram sempre em clube grande, sempre disputaram artilharia. Só que eu dei maior sorte porque o Romário foi para a Arábia, no meio do campeonato. O Petkovic também saiu, só ficou o Marcelinho. Né? E aí eu comecei a fazer os gols, né? Quase todos os jogos eu fiz gol naquele campeonato e eu consegui ser artilheiro, né? Tô vendo aqui, você foi artilheiro do Carioca de 2003 com 10 gols. Sim. Ninguém menos que Petkovic, que já esteve aqui com a gente, inclusive, foi o vice-artilheiro com 8 gols. 8 Pet, gols, né? Jogava muito, né? Pô. Você não chegou a jogar com ele no Fluminense, né? Não, Porque não. você já tinha saído, ele veio pro Fluminense em 2005. 2005. O Sorato era o terceiro, também um ótimo centroavante, né? Que jogou no Vasco.
durante algum tempo. E o Marcelinho Carioca, exatamente o Marcelinho, assim como o Sorato, ambos fizeram 7 gols no Campeonato Carioca de 2003. Aí o pessoal está comentando aqui, por exemplo, o Alan Coelho está dizendo o seguinte: o terror, Fábio Bala é matador. Você lembra dessa musiquinha? Lembro. Tem saudade disso, Fábio? Pô, muito, lá. Muito, porque tu tem um sonho, né? E você vê uma torcida como a do Fluminense cantando uma música pra você no Maracanã. Porque eu já via isso, né, cara? Os torcedores inventando música, fazendo música pros atletas, pros jogadores. E aí você, quando começa a torcida a cantar teu nome, como eu te falei lá, é uma sensação só você mesmo pra viver. Não tem explicação, entendeu? Mas te dá mais, assim, te dá mais força na hora do jogo, te dá mais, sabe, vigor pra você fazer as coisas que tem que fazer ali dentro do campo. É um incentivo a mais. Eu saber que tem poxa, vou dizer, uma nação aí gritando teu nome no Maracanã, cara. É uma descrição, assim, que não tem explicação, entendeu, Ilan? Tinha muito assédio nessa época, Fábio? Você deu muito autógrafo, tirou muita foto? Sim. Como é que era isso aí? Não, tinha bastante, né? Toda hora o pessoal, muito carinho, assim, pela minha pessoa, né, Ilan? Muita... até hoje, assim, eu não sabia o quanto foi importante pro torcedor naquela época, né? E eu fiquei afastado um pouco, 4 anos. Depois que eu voltei, que eu comecei na Laranjeira de novo, depois eu comecei pros estádios, aí depois eu vi que realmente o torcedor, né, começou a me tratar bem de novo. Falei, pô, eu lembro, né, sabe, lá. E aí eu vi realmente que eu fui importante pro torcedor naquele tempo, entendeu? Então, como eu te falei, sempre é bom, né, Ilan, você ter esse apoio do torcedor, né? O Odmar tá dizendo, ó, vi muito esse cara jogar, era brabo. Ó, pessoal aqui, Bala, craque demais, fera, diz aqui o Cheyenne também dizendo. Fábio Bala, diz o Alan Coelho, fala sobre o Fla-Flu do 3-0 em 11 minutos. Você fez o primeiro gol, né, Fábio? Você lembra desse Fla-Flu? O Fluminense ganhou de 3-1, o Fluminense fez 3-0 em 11 minutos, os primeiros 11 minutos. Eu e meu irmão fomos nesse jogo, nunca mais vou esquecer, diz aqui o Alan Coelho. Fala desse jogo aí, você lembra? Lembro. Eu só quero mandar um abraço pro Cheyenne aí, que Cheyenne? Ele é meu coordenador lá do Barra Mansa hoje. Maneiro. Um cara sensacional, a família dele, a Fernanda também, a esposa dele. Gente finíssima, mas que tem me ajudado muito lá no Barra Mansa. A Fernanda Ribeiro falou, veloz, matador. É isso aí mesmo. Grande Bala, matador. Filho dela é meu atleta. Legal. O Enzo Bala, já tá com o meu sobrenome. Enzo Bala, já colocaram já. Fernanda, ele é rápido também. Meu filho se inspira nesse matador. É isso tá aí. Cheio de fã teu aqui no chat, aqui, ó. Fábio, e aquele Fla-Flu, como é que foi? Pois Ilan, foi o meu primeiro Fla-Flu, né? Primeiro? O meu primeiro, já entrou fazendo gol, que foi logo no início, né? Logo no início. Eu lembro daquele jogo ali, a gente chegou no Maracanã, o Maracanã tava lotado, né? E a gente passou no meio da torcida do Flamengo. Pô, os caras tacando laranja, batendo no ônibus aí. Deu uma animada, assim, no pessoal, né? Porque o time do Flamengo era bom naquela época lá, né, Ilan? E a gente só tinha garoto, né, no nosso time.